Muito bem, Shalom. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso programa aqui para o canal, no meu canal de estudos bíblicos e de exegese. Especialmente vamos tratar hoje sobre uma doutrina bíblica muito importante, a doutrina da Trindade, melhor dizendo, da triunidade. E nós vamos usar aqui um material muito bom, providenciado pelo canal Monergismo, que estaremos então trabalhando aqui sobre esse tema. E, de fato, né, esse material que você pode buscar depois no site da monergismo.com fala para nós aqui sobre a Trindade, que é uma doutrina bastante difícil de se entender, pelo menos para a maioria, né? Não consegue entender. Talvez porque não tenha achado um material muito adequado para poder compreender essa doutrina, ou até entende do ponto de vista intelectual, mas não consegue aceitar por uma diversidade de razões, né? Então, esse material da Trindade, Burrich, tradução de Felipe Sabino, estaremos, então, trabalhando esse material, tá? Temos visto várias tentativas de se ilustrar a Trindade. Elas frequentemente são bem intencionadas, mas todas elas ficam longe de realmente nos ajudar a entender a natureza de Deus e sempre promovem visões da Trindade que são heréticas. Elas distorcem ao invés de esclarecer a forma como Deus se revela na Escritura. Visto que nada na criação pode ser exatamente como a natureza do Criador, não há nada que compartilhe exatamente o mistério das três pessoas que são um e o mesmo Deus. Isso aqui que ele fala é muito importante, porque na tentativa de ilustrar e tentar, entre aspas, facilitar o entendimento, muitas pessoas acabam criando, na verdade, dificuldades no que diz respeito ao modo como nós precisamos, de fato, compreender o que a Bíblia revela sobre Deus. E nessa tentativa de criar paralelos com a nossa experiência aqui na Terra, a experiência humana, essa é uma situação que acaba criando distorções no próprio entendimento do que a Bíblia quer dizer, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, nesse material interessante, sobre esses tipos de desvios que acabam surgindo quando a gente tenta usar paralelos, e vamos entender aqui o paralelo humano que mais se aproxima do entendimento real do que é a Trindade, ou até, melhor dizendo, a triunidade. Muito bem, então vamos lá. Nossas analogias ou confundem as pessoas na deidade, como se elas fossem as meras ações de uma pessoa, ou dividem o seu ser, destruindo a sua unidade essencial absoluta. Este é um dos problemas que perturbou a igreja primitiva. O problema sempre tem sido limitar o nosso entendimento da Trindade ao que Deus deixou claro e evitar fazer teorias sobre como as ideias independentes da Escritura estão relacionadas de forma que elas se encaixem com coisas em nossa experiência normal e dentro da nossa própria capacidade de conceituar, tá bom? Então, temos aqui esse material que vai nos ajudar a compreender os erros. Eu já fiz aqui alguns destaques nesse texto que estamos estudando hoje, né? Então, a primeira subdivisão aqui, ó, confusão das pessoas separadas de Deus. Então, é o primeiro problema de algumas imagens que o pessoal cria para fazer comparação e tentar facilitar o entendimento, mas acabam distanciando as pessoas do verdadeiro entendimento do que significa a doutrina da Trindade. Então, o primeiro grupo, chamados na história de monarquistas, ou também unitários modernos, né? Unitarianos modernos. Então, os monarquistas são o movimento antigo da história do cristianismo, e unitarianos modernos são os unitarianos de hoje, são aqueles que trazem problemas hoje, né, com respeito a esse mesmo erro de compreensão da doutrina antiga. Então, os monarquistas e os unitarianos modernos negam a natureza triuna de Deus. Ou seja, eles falam que apenas existe uma única entidade,
e essa entidade é indivisível, tá bom? Então, os unitarianos modernos se encontram entre eles também os judeus ortodoxos, tá bom? E alguns grupos também dentro do próprio cristianismo, algumas seitas heréticas, inclusive. Bom, então, os unitarianos modernos, que são os herdeiros dos monarquistas, eles negam completamente a natureza triuna de Deus. Mas tem também outro grupo histórico também, chamado de modalismo, que tenta explicar a Trindade como se ela fosse um Deus se expressando em três formas diferentes, como se pudéssemos perceber que é o mesmo Deus, uma única pessoa, um único ente, um único ser, que tem três formas diferentes de se relacionar conosco. E não é bem isso que a doutrina da Trindade realmente ensina também. Tá? Então, esse aqui é um outro erro. E geralmente quem tenta fazer essas aproximações de sentido para tentar facilitar acabam criando problemas. Né? Muito bem. Muitas tentativas de ilustrar a Trindade caem no erro do modalismo, que é esse erro, né, que acabamos de ver aqui, que tenta colocar Deus como uma única pessoa, um único ser, um único ente, que na verdade se manifesta para a humanidade de maneiras diferentes. E nós já vimos que esse aqui é um erro. E geralmente quando se tenta fazer essas aproximações, a gente acaba criando esses erros, né, de compreensão e não ensina o que de fato a Bíblia mostra que é, o que mais tarde foi transformado na doutrina da Trindade. Hoje, a seita das Testemunhas de Jeová pronuncia abertamente a sua rejeição da ideia da Trindade. Como eu já disse, não é o único grupo que faz isso, mas é o mais conhecido e o que mais faz barulho com respeito a isso. Né? Eles criam, portanto, esse barulho completo na sociedade, inclusive usando hoje a internet, para proclamar a sua rejeição dessa ideia. Inclusive, essa seita costuma até dizer que essa é uma doutrina criada pelo próprio diabo. Veja só, o tipo de exagero que eles, né, acabam cometendo. Dinamismo foi um erro histórico que alegava que Jesus era apenas um homem no nascimento. Ele diz que a razão, ou seja, o Logos divino, veio sobre ele em seu batismo. Isso aqui é um outro tipo de heresia também, histórica. Ou seja, Jesus era apenas um homem, normal, como todos nós somos, né, seres humanos normais, e que, em certo momento, Deus quis que ele se transformasse no Filho de Deus, então recebeu esse Logos divino. E só a partir daquele momento é que aquele ser humano específico se tornou Filho de Deus. Nada mais longe do que a Bíblia revela. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre esse erro, tá bom? Então, vamos lá. Divisão do ser de Deus em três essências. Aqui já começamos a tratar propriamente do que seja a Trindade, do que de fato a doutrina da Trindade afirma sobre Deus, tá? Vamos ver aqui então. Falhando em distinguir entre a ideia de pessoa e essência, algumas pessoas, alguns hereges, imaginam três deuses agindo juntos, algo como um comitê divino. É esse aqui o erro que a gente não tem muita certeza se é por desconhecimento ou se é um erro intencional por maldade mesmo, né? Que é o que o grupo dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, fazem. Porque eles falam que nós afirmamos que a Trindade se refere a três deuses, cada um sendo um Deus diferente, cada pessoa da Trindade sendo um Deus diferente. E não é isso que nós dizemos. A doutrina da Trindade não se refere a isso. A Trindade divina é, na verdade, uma composição de três pessoas diferentes que formam uma única entidade divina. Tá? E nós já vamos ver mais à frente um pouco mais de detalhes sobre isso. Esta é a visão que os Testemunhos de Jeová apresentam como a posição dos trinitarianos. Ela é uma caricatura injusta da posição histórica da Igreja cristã. Na verdade, é um espantalho, né? Nos debates que a gente às vezes acaba assistindo, é conhecida a falácia do espantalho. Você não tem condições, por exemplo, de combater frontalmente algum argumento, talvez porque você não saiba como fazer isso. Então, o que você faz? Você cria
um argumento de espantalho, e afirmando que nós dizemos alguma coisa sem que de fato seja isso que nós dizemos. Então você ataca o espantalho porque ele é mais fácil de você atacar, não é? De você refutar. E não é isso que a Trindade realmente ensina. A Trindade não ensina três deuses. Isso não é Trindade, isso é triteísmo. E o triteísmo, como o politeísmo, é contra a Bíblia, é frontalmente contra a Bíblia. Tá? Então, seria muito fácil para refutar a Trindade se fosse realmente esse o caso, mas não é. Tá? Não é isso que a doutrina ensina. Então, se alguém conversar com você e refutar a sua ideia, né, a sua defesa sobre a Trindade, não caia nessa esparrela. Isso aqui é um erro, é a falácia do espantalho, como eu acabei de explicar aqui. Aqueles que dividem a Trindade no que diz respeito à sua essência, frequentemente usam a ilustração perigosa que compara a Trindade ao fogo, tendo uma chama e liberando tanto calor como luz. Isso também não é uma boa imagem, né? Porque aqui é uma confusão para o modalismo, que eu acabei também de explicar mais lá atrás, né? O modalismo que fala que Deus é uma essência só, que se manifesta de três formas diferentes. Essa imagem aqui do fogo, né, da chama do fogo, né, que libera tanto calor como luz, não é uma correspondente adequada para que entendamos a doutrina da Trindade. Deus não é apresentado na Bíblia como três coisas diferentes, combinando para formar uma ideia unificada ou uma mera aparência. A substância, o poder e a glória de Deus são compartilhados por todos os membros da Trindade, como pessoas individuais, distintos uns dos outros somente nas formas que Deus revelou. Tá? Então, essa ilustração aqui do fogo pode realmente induzir ao erro do modalismo. Tá? Qual que é a melhor ilustração, tá? Segundo o meu entendimento? Isso aqui foi eu que anotei, não foi o autor do artigo, não. Foi eu que anotei. A melhor ilustração seria a unidade composta entre as três pessoas, como acontece numa família. Então, a unidade é composta, como assim unidade composta? Né? São três entes diferentes, três pessoas diferentes, na verdade, né? Não são entes, mas são três pessoas, que formam um único ente em perfeita harmonia e unidade. É como, por exemplo, imagine a nossa família. Uma família perfeitamente harmônica, uma família que todo mundo é de fato unido, ninguém briga com o outro, uma unidade perfeita. Imagina essa família ideal, não é? Essa família ideal de três pessoas diferentes, que se unem completamente e perfeitamente, sem que haja nenhum traço de discordância entre um e entre o outro. Esse é o melhor conceito, mais próximo que temos aqui na nossa experiência, do que seria a trindade. São três pessoas diferentes, mas que formam uma única entidade divina. Portanto, essa família divina tem essa unidade composta para que a gente possa, então, entender como, de fato, nós pensamos em Deus, pensamos em um único Deus, porque é uma unidade, afinal de contas, embora seja uma unidade composta. Tá bom? Muito bem, a verdadeira doutrina é derivada apenas da Escritura, tá bom? Essa é a verdadeira doutrina, que é derivada apenas da Escritura, ou seja, embora a palavra Trindade não esteja de fato na Bíblia, isso não quer dizer que não exista que não exista os elementos dessa doutrina formulada logo nos primórdios da Igreja, né? Não quer dizer que não tem os elementos na Bíblia, os elementos estão lá. Só que não tem, é claro, a sistematização e muito menos o nome de Trindade, tá bom? Mas vamos ver aqui então o que significa propriamente a Trindade, qual é a formulação adequada para ela e também os elementos bíblicos que formam esse conceito, né, que surgiu mais tarde chamado de Trindade. A melhor definição de Trindade é essa aqui, ó, feita pelo Catecismo Maior de Westminster. Resposta número 9 nesse catecismo. Há três pessoas na divindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais, tá? Então, em termos de propriedades pessoais, as três pessoas são diferentes umas das outras, inclusive no papel que cada uma dessas pessoas exerce na própria história da salvação da humanidade, né? Temos, então, papéis diferentes, inclusive o que permite a gente perceber que são três pessoas diferentes, mas elas são tão perfeitamente unidas que elas formam uma única entidade divina. Elas formam essa família divina, tá? Que é, portanto, como nós entendemos, que é o Deus que foi revelado na palavra de Deus. Muito bem. A doutrina da Trindade não foi conhecida pela raça humana em sua plenitude, desde o princípio da revelação de Deus da sua natureza. Dizemos que a sua revelação ela é progressiva, ou seja, os servos de Deus do passado, lá na época do Antigo Testamento, não tinham o mesmo nível de compreensão de quem é o próprio Deus que nós podemos ter hoje, quando já temos a Escritura fechada e já temos uma espécie de evolução em nosso pensamento teológico. Então, a gente consegue entender um pouco mais de como Deus se revelou para a humanidade hoje do que os servos de Deus, né, de Israel, lá no Antigo Testamento, e mesmo os cristãos da igreja primitiva, no primeiro século, mesmo na época deles, né? Nós temos hoje condições de ter uma elaboração teológica um pouco mais abrangente para realmente entendermos quem é Deus, tá bom? Isso, claro, tudo dentro da revelação que o próprio Deus fez dele próprio. Vamos ver daqui a pouco os elementos que nos ajudam a entender que essa frase aqui é uma descrição correta e bem adequada do que é, de fato, a Trindade. A ideia da Trindade foi insinuada no Antigo Testamento. Olha aqui, ó. Ela foi insinuada, não foi ensinada de modo completo. Esse ensino completo veio só no Novo Testamento, tá? Mas sim, há uma insinuação da Trindade desde o Antigo Testamento, inclusive usando a língua hebraica. Como os irmãos sabem, eu sou professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento no seminário. E eu tenho um curso que eu ofereço lá na amazon.com.br, o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Ali eu mostro todas as ocorrências na própria língua hebraica de como o Antigo Testamento traz os elementos de insinuação dessa doutrina desde os primórdios, tá? Que foi mais tarde complementado com o Novo Testamento e mesmo com as elaborações teológicas posteriores. Então, o uso do plural com respeito às obras de Deus é um indício forte de como o Antigo Testamento traz essas questões de revelar Deus como sendo realmente um ente plural, mesmo que seja um só Deus. Como, de fato, o Deuteronômio 6, versículo 4 fala, né, que existe apenas um Deus. Mas a grande questão aqui é que, em língua portuguesa, os verbos para descrever a ação divina estão no plural. Mas na língua hebraica, os verbos, é o contrário que acontece. O nome Elohim, que aparece na Bíblia hebraica, é plural, mas os verbos estão no singular. Então, para poder trazer essa ideia, né, da tradução do hebraico para o português, usou esse recurso de continuar usando os verbos no plural para trazer essa ideia dessa insinuação da Trindade desde o Antigo Testamento. Então, se você tem interesse nesse assunto, você pode se aprofundar um pouco mais acessando o meu curso, A Trindade Revelada no Antigo Testamento, tá bom? Vai ser bem interessante na língua hebraica lá. Mas aqui, ó, nós já temos aqui 3 passagens que tratam dessas questões. A primeira é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, façamos. Não é aqui o verbo, né? O verbo no plural. Mas quem disse foi Deus, que está em língua portuguesa aqui
no singular, né? Gênesis 6:3, então disse o Senhor, aqui eu vou só falando, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Mas é o Senhor só falando do espírito dele, né? Falando de uma outra pessoa da Trindade. Veja que interessante, né? Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, é o Espírito do Senhor, né? Do Senhor Deus. Então, que estava sobre o profeta. Então, aqui a distinção das pessoas da Trindade, inclusive com o recurso linguístico de colocar em língua portuguesa o verbo no plural, com referência a um só Deus, tá? Bem interessante também isso aí. Bom, a unidade de Deus é completamente estabelecida na Bíblia, além dessas diferenças, né, de personalidade e dessa pluralidade nessa unidade, né, que nós vemos aqui na Bíblia. Vamos ver aqui os textos que falam completamente dessa unidade divina. Olha só. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Então temos aqui a unidade diretamente mencionada na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 60, né? Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, certo? Não há outro Deus a não ser o Senhor. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus, certo? Então ele é único. E essa unidade é perfeitamente afirmada na Bíblia. 1 Coríntios 8, 4, não há outro Deus senão um só, né? Então, não há dúvidas que Deus é um só, e essa unidade que Deus tem é perfeita. Agora, isso não quer dizer que seja uma unidade absoluta. Como nós já vimos aqui, uma unidade composta, como o nosso conceito, né, de família e até de qualquer coletivo, né, uma perfeita unidade, tá? Mas especialmente família, né, que é uma experiência que nós temos de um modo geral, né? Claro, quando há perfeita unidade nessa família. Há três pessoas, então, na deidade, tá bom? Três pessoas diferentes que compõem essa unidade perfeita. Os atributos divinos, e atributos aqui é um termo teológico que a gente usa para fazer referência às qualidades divinas, tá bom? Então, atributos são qualidades. E atributos divinos são qualidades divinas. Os atributos divinos são atribuídos às três pessoas igualmente. Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Tudo isso aqui acontece. Bom, aqui, creio que essa primeira parte aqui, que afirma que o Pai é Deus, não há dúvidas, né? Mesmo esses grupos heterodoxos, eles também afirmam que o Pai é Deus, não há dificuldade quanto a isso. Que o Pai é Deus não tem sido muito questionado. A Escritura é frequentemente escrito em termos de Pai. Este termo transmite o fato de que Deus transmite sua criação, assim como o Pai cuida, administra a sua criação, assim como o Pai cuida de sua própria família. Ele é o Pai de todos, bem como Criador e soberano governador, mas é, de uma maneira especial, o Pai espiritual somente daqueles remidos em Cristo, que fazem parte da família da aliança. Então, isso aqui é uma verdade também. Bom, agora que já começam as controvérsias, porque o Filho também é Deus, a Bíblia ensina isso, tá? Alguns grupos negam essa afirmativa, mas veremos aqui como o texto realmente fala que Jesus é Deus, tá? Que o Filho Jesus Cristo é Deus é também claramente declarado na Escritura, tanto por declarações diretas, como por aqueles atributos incomunicáveis que pertencem também. Esses atributos incomunicáveis, teologicamente, eles somente pertencem a Deus, por isso é incomunicável, porque não foi comunicado para as criaturas de Deus, né? No caso, nós não recebemos essas qualidades divinas. Algumas nós recebemos, por exemplo, amor, a própria ira de Deus também, o amor de Deus, né? Compaixão, tantas qualidades que pertencem a Deus, nós recebemos também, são os atributos comunicáveis, tá? Mas os atributos incomunicáveis, como onisciência, onipotência, onipresença, Deus não comunicou para nenhuma
criatura dele. Ele não dividiu com nenhuma criatura. Pertence somente a quem é Deus, a quem faz parte, no caso aqui, da Trindade. Tá? Muito bem, vamos ver aqui então os textos que falam sobre Jesus, né, o Filho, sendo ele o próprio Deus. Né? Isaías 9,6 é o primeiro texto. Porque o menino nos nasceu, e o seu nome será, que é uma profecia, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro. Olha aqui, ó, Deus forte, o nome dele é Deus forte, ele foi chamado de Deus. É um título divino aplicado ao filho que Isaías profetiza, a esse Messias que viria, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, etc. Tá? Outro texto, é um texto clássico também, muito usado. João, capítulo 1, versículo 1. O verbo era Deus, né? Não é um deusinho minúsculo, não é um deusinho qualquer. É Deus de verdade. O Deus único e verdadeiro, né? O verbo também é. Então, a divindade do verbo, de Cristo, do Filho, é afirmada nesse versículo. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Então, temos aqui uma verdade de que tudo foi feito por intermédio do Senhor Jesus. Então, para pensar comigo, será que uma criatura, será que alguém inferior a Deus teria condições de participar também da própria criação de todo o universo? Para criar todo o universo, tem que ter o poder de Deus. Tem que ser todo-poderoso, assim como Deus é, como o Pai é. Não é? Então, não há margem aqui para nenhuma dúvida quanto à divindade de Cristo também, pelo fato dele ter sido co-criador, juntamente com o Pai, de todo o universo. Né? João 8,58, respondeu-lhe Jesus, é verdade, verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui o eu sou está em caixa alta, está em letras maiúsculas, né? Ou melhor dizendo, em versalete, como nós usamos. Por quê? Porque ele faz referência ao eu sou, na revelação do próprio Deus a Moisés, quando disse, eu sou o que sou, não é? Então, eu sou é um designativo desde o Antigo Testamento para se referir ao próprio Deus, tanto, inclusive, esse ao nome pessoal de Deus, lá revelado no Antigo Testamento. A expressão em hebraico é Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou, não é? Mostrando que, de fato, Jesus é que, quando se coloca como eu sou, ele está, então, fazendo referência a essa passagem bíblica, mostrando que Deus, de fato, como Deus se revelou, né, lá no Antigo Testamento para Moisés. João 17, versículo 5, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Né? Então, olha só, Cristo diz que ele tinha uma glória junto com o Pai, então ele já estava junto com o Pai. Aqui é uma questão de igualdade que ele tinha com o Pai, tendo a mesma glória que o Pai tinha, antes que o mundo existisse, antes da criação de tudo. Percebe? Antes de qualquer criação, Cristo já existia, sendo coeterno, assim como o Pai. Certo? Não há dúvidas aqui também sobre a divindade de Cristo, porque isso aqui é a eternidade absoluta é um atributo divino, apenas Deus é eterno nesse sentido. Nenhuma outra criatura recebeu essa bênção, essa glória. João 20, 28, ó, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus meu. Tá? Também não há dúvidas aqui quanto a isso. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Romanos 9, 5. Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Cristo segundo a carne, ao qual é sobre todos, Cristo é sobre todos, e ele é chamado de Deus bendito para todos sempre. Está vendo? Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Veja aqui, né? Tudo isso aqui são classificações divinas aplicadas a Jesus. Tem também o texto de Hebreus 8, que eu não vou ler agora porque ele vai aparecer mais à frente, mas ele também completa, essa é uma anotação que eu fiz, que completa essa ideia da divindade do próprio Cristo. Nós vamos ver mais à frente esse versículo. Também Apocalipse 8 e também 22:13, que falam a mesma frase. Cristo dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, o que ele está dizendo é que ele é o princípio e o fim. Aqui é uma referência à eternidade completa, perfeita e absoluta que o próprio Cristo também tem. Tá? Então, à luz dos versículos aqui, não há dúvidas de que Jesus é Deus. Portanto, nós podemos simplesmente aceitar essa verdade e não dar ouvidos, né, a essas heresias que andam falando por aí. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Bom, quanto ao Espírito Santo, ele também é Deus. As perfeições e ações divinas também são atribuídas ao Espírito Santo, sendo, como já vimos, o Espírito Santo uma outra pessoa, compondo, assim como Cristo, assim como o Pai, as três pessoas que formam essa unidade composta divina, chamada de Trindade. Né? O Salmo 139, versículo 7, fala o seguinte, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Aqui é o teu Espírito, né? O Espírito Santo, que é onipresente, assim como o Pai também é. 1 Coríntios 2:11, as coisas de Deus ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, porque o próprio Espírito Santo de Deus é Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo e as profundezas, os mistérios de que o próprio Deus Pai tem, porque não há segredos entre eles. Né? Então é a perfeita comunhão e unidade das três pessoas da Trindade. A natureza divina do Espírito também pode ser vista quando comparamos algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo. Então veja aqui, por exemplo, Isaías 6, versículos 8 e 9, comparado com Atos 28, 25 e 26. Veja aqui, ó, depois, Isaías 6, depois disto ouvi a voz, Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, aqui, ó, nós, novamente, plural, né? Novamente aqui, o pronome aqui aplicado agora no plural, né? E é Deus falando, né? O Senhor falando. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, então ele disse, vai, diz este povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais, né? Então aqui é o Senhor dizendo, conversando, né, entre si, entre as pessoas da Trindade, sobre quem eles enviariam, quem o próprio Deus unitariamente enviaria. Aqui o profeta se colocando à disposição do Senhor para profetizar. Atos 28, 25, 26. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou quem? O Espírito Santo, a vossos pais. Por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Olha só, né? É o mesmo texto aqui, que está sendo retomado aqui em Atos. Né? É o mesmo texto. Aqui atribuído ao próprio Deus, falando entre as pessoas da Trindade, aqui o pronome no plural, e aqui aplicado diretamente ao Espírito Santo. Veja só, né? Então, há aqui um intercâmbio, né, de referências mostrando que o Espírito Santo, de fato, também é Deus, assim como o Filho e assim como o próprio Pai.
Compara ainda Jeremias 31, 33 com Hebreus 10, 15 e 16. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também o coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Tá? Então, olha aqui, compara esse texto aqui com Hebreus 10. Isso nos dá testemunho também o Espírito Santo. O Espírito Santo é que deu testemunho, falando a mesma coisa que Deus Pai disse lá em Jeremias. Porquanto, após ter dito esta aliança que farei com eles, depois daquele dia, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Né? Então, aqui é atribuído ao Pai, aqui é atribuído ao Espírito, né? Mostrando que tanto o Pai quanto o Espírito são Deus, compõem a Trindade. Mentir para o Espírito Santo é igualado a mentir para Deus, é Atos 5, de 3 a 4. Você pode ler depois com calma. Ele é ativo na obra regeneradora de Deus sobre o coração humano caído, que é chamado à renovação do Espírito Santo, como está em Tito 3, 5. As três pessoas estão unidas na criação, preservação, regeneração, julgamento, revelação, milagres e o ministério divino aos santos. Os santos aqui somos nós, né? Cada crente. Eles todos recebem adoração, honra e glória. Tá bom? Tudo isso aqui é aplicado às três pessoas da Trindade. Individualmente, todos eles comunicam-se uns com os outros e se revelam uns aos outros ao homem. Né? Então, recapitulando aqui, Deus o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, três pessoas distintas que compõem uma única unidade familiar, digamos assim, que é essa unidade composta, perfeita, que é a Trindade, tá bom? Perceba que não é difícil de entender. Às vezes é difícil de aceitar. Por isso que alguns grupos criam tantas teorias para tentar refutar a Trindade, porque eles não querem aceitar que, de fato, Deus se revela assim, através dessas três pessoas em perfeita e total unidade, que é essa unidade divina. Muito bem. Identidade de Jesus como Jeová, né, com o próprio Jeová, com o próprio Pai. Uma das evidências mais consideráveis da divindade de Jesus Cristo, como membro da deidade, são as muitas referências que o identificam diretamente com o Jeová do Antigo Testamento. Note a seguinte referência, temos aqui, ó. Lembrando que sempre que aparecer Senhor, assim, ó, totalmente em versalete, em caixa alta, né, em maiúsculas, se refere ao tetragrama sagrado, ao nome pessoal de Deus, revelado no Antigo Testamento, que é esse aqui, ó, o tetragrama sagrado, Yahweh, tá bom? Sempre que aparecer Senhor, todo em maiúsculo assim, se refere a Yahweh, que é o nome mais pessoal de Deus, que não há dúvidas, portanto, que existe essa identificação de Jesus com o próprio Yahweh, com o próprio Jeová. Olha aqui, ó, Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aqui todo em caixa alta, será salvo. Aqui se refere ao próprio Yahweh, né? Porque Joel é o Antigo Testamento. Certo? Então, aquele que invocar o nome de Yahweh, do Senhor, do tetragrama, será salvo. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Atos não é mais Jeová, aqui é Jesus. Aqui o contexto de Atos 2 se refere a Jesus. Então, se no Antigo Testamento quem invocasse o nome de Jeová era salvo, no Novo Testamento, esse parâmetro de também quem invoca o nome de Jesus também é salvo. Tá? Há essa equiparação. Para que não haja dúvidas ainda, ó, Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tá? Aqui claramente se refere a Jesus. Não há dúvidas aqui. Então, assim como Jeová é o único que salvava, e salva ainda, né? Porque tudo pertence a Jeová, tudo pertence ao Pai, Jesus está identificado com ele também nessa obra de salvação.
Ele é Senhor e é também Salvador. Outras comparações aqui, ó. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ó, caixa alta, que é totalmente o tetragrama sagrado. O meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, não há Deus como Jeová, o único Deus verdadeiro. O resto é tudo Deus falso, criado pela mente humana. Tá? Atos 1:8, olha o que o texto que eu disse que queríamos ler, né? Ele está aqui agora, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, aqui Jesus falando. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se Jeová chama um povo, que é Israel, para ser testemunha dele, aqui Jesus estendendo esse chamado, tanto para Israel quanto para nós, gentios também, para que então sejamos alcançados e sejamos testemunhas dele, como esse que traz salvação através também, ó, do Espírito Santo, que o Espírito Santo desce sobre nós. O Espírito Santo, de fato, habita sobre nós, né? Bom, temos aqui uma outra questão aqui, testemunho de Jeová, eles surgiram só em 1931, uma convenção em Columbus, Ohio. Os seguidores de Russell, que foi o fundador da Testemunho de Jeová, e Rutherford também, que foi o segundo depois dele, adotaram o nome Testemunho de Jeová, baseado nesse texto de Isaías 43:10, que nós lemos aqui, né? Sereis minhas testemunhas. Todavia, Jesus claramente apropria para si mesmo esta posição exclusiva em sua ascensão, tá? Após a ressurreição. Então, queridos, não há dúvidas de que Jesus é Deus, como a gente está percebendo aqui. Aquele para quem João Batista foi enviado para preparar um caminho no deserto era Jeová. Olha que interessante, né? Veja aqui Isaías 40, versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, Senhor Jeová, letra maiúscula, né? Agora, essa mesma profecia de Isaías 40 foi aplicada a Jesus aqui no Novo Testamento, olha só. João capítulo 1, versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Quem veio como testemunha? João Batista, que estava apontando para quem? Para Jesus, né? Identificando, portanto, Jesus com o próprio Jeová, que tinha um precursor. No Antigo Testamento, Jesus agora também tem um precursor. João 1:23. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, é que João Batista está falando. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, citando diretamente aqui Isaías 40, versículo 3. Aqui Isaías 40, versículo 3 diz que esse apontamento, né, essa preparação era para o próprio Jeová. E aqui no Novo Testamento, essa preparação no caminho é para Jesus. Veja que é bacana, né? O ofício salvífico de Jesus era o domínio exclusivo de Jeová, nas referências do Antigo Testamento. Veja aqui, Isaías 7,14, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem considerai, dará-nos um filho, e será o nome de Emanuel. Em hebraico, Immanuel, tá? Immanuel significa Deus presente, né? Deus conosco, Deus próximo da gente. Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Fora do tetragrama do Senhor revelado, né, no tetragrama sagrado, fora dele não há Salvador. Não há quem consiga salvar se não for o Senhor. Atos 4:12, ó. E não há salvação nenhum outro, porque debaixo do céu, né, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Adivinha para quem Atos 4:12 se refere? A quem? Né? Se refere a Jesus Cristo. Não há outro nome a não ser em Jesus Cristo onde há salvação. A mesma qualidade que era atribuída no Antigo Testamento a Jeová, aqui é a Cristo. Mateus 1, 21-23, ele dará à luz um filho, ela, Maria, né, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Isaías aqui retomando, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco.
Então, Mateus 1 está retomando diretamente Isaías 7,14. Veja que bacana, né? Também há relacionamentos entre as pessoas da Trindade, revelado na Bíblia. Os concílios da igreja primitiva foram convocados para esclarecer o que a Bíblia ensina sobre os relacionamentos internos entre Pai, Filho e Espírito Santo. O termo Trindade não é encontrado na Escritura, como nós já vimos. Ela é uma palavra usada para representar os fatos apresentados na própria Escritura. Então, os fatos, os elementos estão na Bíblia. Agora, o modo como foi juntado tudo para trazer à luz o que a Bíblia revela de modo sistemático sobre a Trindade, isso nós temos o nome de Trindade, tá bom? Para poder facilitar o nosso entendimento. Sobre a questão da filiação de Jesus aqui, ó. A Bíblia apresenta Jesus como verdadeiro Deus e como tendo um relacionamento com Deus, o Pai, que é representado pelo termo Filho. Não é que Jesus Cristo tenha sido criado por Deus, mas ele é filho no sentido de que ele foi gerado por Deus, ele é procedente do próprio Deus. E ele é o próprio Deus, tá? Ou seja, ele compartilha a mesma natureza que o Pai, e assim também do que o Espírito Santo. A natureza é a mesma. Eles têm a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma autoridade, tá? É tudo igual. Entre os três é tudo igual, né? Eles são perfeitamente iguais. Veja aqui, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Olha só, o unigênito é referência a Jesus, que é o único gerado, não é? E é Deus, ó, Deus, único gerado, que está no seio do Pai, é quem o revelou, certo? Jesus chamado de Deus unigênito. João 5,26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Não é? Então, atributo divino aplicado ao próprio Jesus. Mas ele é chamado de Filho. Assim como Deus Pai é chamado de Pai. Não é? Veja que é a metáfora de família. Pai e Filho. O Espírito Santo é que é diferente dessa metáfora linguística, né? Porque nenhum elemento familiar é aplicado ao Espírito Santo, ele é sempre citado de modo diferenciado. Mas ele faz parte dessa mesma família, a família divina. Um grupo herético do primeiro século, chamado de gnósticos, impuseram ideias gregas sobre o relacionamento de Cristo com o Deus Pai. Eles o apresentaram como uma emanação de Deus, ou seja, uma emanação física de Deus. Já que Deus é invisível, então Deus produziu lá o jeito de se tornar visível ao ser humano. Então é como se Jesus fosse apenas essa emanação, essa projeção divina para poder viver aqui na Terra, né? Isso não faz inteiramente Deus, e talvez nem realmente humano, né? Já que era apenas uma projeção. Mas somente impõe a ilusão da humanidade. Então, de fato, essa teoria gnóstica é herética, porque ela não faz parte do que a Bíblia revela sobre quem é Jesus Cristo. Aqueles que tentaram unir as ideias de Platão com o cristianismo, né, que é o filósofo grego, né, Platão, viam Logos como meramente uma idealização de Deus, ou seja, apenas uma forma de Deus se apresentar a nós, né, de uma forma ideal, mas também não corresponde com o que a Bíblia ensina, tá bom? Porque isso aqui é uma clara interferência pagã, da filosofia pagã, na teologia cristã. Orígenes disse que o filho era uma pessoa distinta do pai, mas sua geração era eterna. Aqui ele já começa a se aproximar do que, de fato, está revelado na Bíblia, né? Mas ainda não é 100% isso aqui, não. Os sabelianos, que era um outro grupo herético também, que surgiu no começo do terceiro século, né, depois de Cristo, negaram quaisquer pessoas distintas na Trindade e viam o Pai, o Filho e o Espírito Santo com meros modos diferentes de expressão. É a heresia do modalismo, que nós também já falamos aqui. Ário, que era um herege de marca maior, também na história da igreja, tomou Orígenes e Sabélios ao ponto de negar que Jesus era Deus, no mesmo sentido como o Pai é Deus. Eles diziam, então, que ele não era eterno e sim criado, e não era da mesma substância que o Pai. Esta é a posição básica tomada pela seita das Testemunhas de Jeová hoje em dia. Tá? É por isso que os Testemunhos de Jeová são chamados também de seita ariana, por causa da influência de Ário,
que através das ideias dele, e tem as heréticas, que a seita existe ainda hoje. Tá? A gente começar a chegar no final já do nosso estudo. A processão do Espírito Santo, ou seja, quem procedeu, quem que enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado na Escritura como uma das pessoas da Trindade. Ele é o terceiro em subordinação, mas não é inferior ao Pai ou ao Filho. Ele é dito como sendo enviado por ou procedendo tanto do Pai como do Filho também. Então, quando falamos que Jesus é o Filho, não quer dizer que Jesus é inferior ao Pai. Só quer dizer que existe um relacionamento entre eles que é melhor descrito na Bíblia como sendo o relacionamento de um pai para com o filho. É uma espécie de subordinação, não em poder ou em autoridade. É apenas uma subordinação em termos de organização interna da Trindade para poder executar as obras que a Trindade quer executar. Seja a criação do mundo, seja o próprio ato de salvação da humanidade. Tá? Então, é apenas uma forma didática de a Bíblia apresentar. E o Espírito Santo, em geral, ele é apresentado, né, em terceiro lugar. Não quer dizer que ele é o menos poderoso dos três. Não, o poder é igual. Só quer dizer que o Espírito Santo, nessa economia da Trindade, nessa função, ele aparece em terceiro lugar, porque tem que ter uma ordem, na verdade, né? Na nossa língua, tem que ter uma ordem. O que vem primeiro, o que vem em segundo lugar e o que vem depois, para que a gente possa citar, tá bom? Mas não quer dizer que eles tenham diferenças de poder ou autoridade com respeito a eles, né? Veja aqui que o Espírito Santo ele procede tanto do Pai diretamente, quanto também do próprio Filho. João 15:26 fala isso, ó. Quando, porém, vier o Consolador, aqui a respeito do Espírito Santo, né? Que eu vos enviarei da parte do Pai, ou seja, Cristo enviando o Espírito e procedeu do Pai, né? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Agora, né, esse aqui é o texto que tanto se refere a Jesus procedendo, quanto também o próprio Pai, né? O Espírito Santo vem, portanto, de ambos. Há outros deuses, entre aspas, na Escritura? Já vimos que não, mas vamos reforçar aqui, ó. Enquanto o termo Deus é algumas vezes usado no sentido mais geral, com referência a outros seres, ou seja, nenhum deles é dito ter as características divinas no sentido dos atributos incomunicáveis de Deus, né? É apenas uma forma de dizer, né? Portanto, o termo Deus é aplicado aos anjos, você pode ver no Salmo 97, versículo 7. O termo Deus também, né, minúsculo, né? Também é aplicado a líderes terrenos, humanos, e ao próprio Satanás também, a sua tentativa de usurpar a autoridade do próprio Deus. 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás é o Deus deste século, Deus com letra minúscula deste século, né? É Deus no sentido de, é igual como a gente fala, né? Fulano tem o Deus da barriga, né? Ou então alguém do Supremo Tribunal Federal, ele é um semideus ou um Deus aqui na Terra, né? É uma forma apenas simbólica de se referir. Claro que não é uma referência direta a Deus propriamente, né? O que não é o caso das referências que a Bíblia fala sobre Jesus e o próprio Espírito Santo, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são chamados de Deus na sua total e completa acepção de Deus mesmo, né? E aqui, o nosso último tópico do estudo, expressões antropomórficas. O que é uma expressão antropomórfica? É uma forma de atribuir qualidades humanas a Deus, que é para tornar o nosso entendimento da revelação do próprio Deus um pouco mais compreensível, tá? É quando, por exemplo, a Bíblia diz que Deus tem mãos, tem forte mão, né? Livrou o Israel do Egito, do cativeiro egípcio, com forte mão, né? Deus não tem mão, Deus é espírito. Ou então que Deus está sentado no trono e a terra é os cabelos dos pés de Deus, né? Tudo isso é uma forma bastante humana de trazer essa imagem, né, de Deus, de modo que a gente consiga entender. Então, visto que a revelação é designada para nos ajudar a entender Deus, cujo ser até além do nosso pleno entendimento, deveríamos esperar que seu conhecimento infinito e perfeito das nossas ações seriam colocados em termos que possamos entender o próprio Deus. Por isso que existe
as expressões antropomórficas, né? Usando essa linguagem própria do ser humano para que possamos compreender. Então, Deus, por exemplo, nos vê e ouve, é uma forma de dizer, né? Porque Deus não tem olhos humanos para ver, ele vê sem olhos. Deus nos ouve também, nos ouve sem ouvidos, porque Deus não tem ouvidos, entendeu? O Espírito não precisa de olhos nem de ouvidos. É só uma forma que nós usamos para podermos entender que Deus está atento, que Deus está abençoando a cada um de nós, né? A Bíblia também declara diretamente que Deus é Espírito, como está lá em João 4, 24, que diz, né, que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, o ser espiritual não tem essas limitações humanas como nós temos, mas, na verdade, um ser espiritual como Deus, ele tem os seus meios, né, de poder nos abençoar e alcançar-nos, e tudo isso aqui é a linguagem antropomórfica. Muito bem, espero que você tenha apreciado o nosso estudo. Aqui, no final desse material, tem algumas questões para revisão e pensamento, que você pode tentar responder em casa. Esse material está aqui, que eu usei aqui para o nosso estudo de hoje, eu vou disponibilizar gratuitamente no grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição. Então, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo e que Deus abençoe todos os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.